Yakshavash, my name is Borat. You are watching a podcast ligado. É isso aí, galera. Meu nome é Bruno Carvalho. Eu tô aqui com Lucas Salles e Matheus Ramos. Porque vamos falar de quem? Borat! Quer dizer, na verdade, o Sacha Baron Cohen, um exímio comediante e ator britânico, que, olha só, pasmem, eu não sabia que ele era britânico. E hoje é a pauta do nosso episódio, e você, com certeza, deve ter, pelo menos, ouvido falar dele no filme mais recente, Borat, o Subsequent Movie. Filme, eu não sei, eu esqueci o título, é isso mesmo? Subsequent Movie Films, yes, make benefit Kazakhstan, yes. É o nome mais doido, né, para um segundo filme, assim. Todo mundo esperava um Borat 2, mas não. Veio uma coisa totalmente louca aí, e a tradução também é totalmente maluca, não tem nada a ver. E a intenção é essa, né? Esse é um negócio esquisito mesmo, já é chocar no título do filme, já. Então, lembrando que o Borat é um dos personagens do Sacha Baron Cohen, que começou lá no início dos anos 2000 com um programa de sketches para a HBO chamado The Ali G Show, né, que era protagonizado pelo Ali G, o personagem que deveria ser o principal dele, mas o Borat acabou ganhando mais notoriedade mundial. O Ali G era um rapper branco de Londres, né, do interior de Londres, que se achava da quebrada, mas ele era todo playboyzinho. O Borat, que é o repórter, né, o segundo repórter mais famoso do glorioso país Cazaquistão, e o Bruno, que é um modelo austríaco aí todo cheio de irreverências também. Mas é óbvio que o Borat foi o personagem mais notório, né? Cara, eu me lembro de quando eu era adolescente, assim, de presenciar algumas vezes no HBO, quando fui ter TV a cabo já mais tarde, cara. Por algum motivo eu tive algum problema de TV a cabo aqui em casa, que a porcaria do cabo da net não passava aqui, o coaxial. A gente ficou sem TV a cabo durante um bom tempo da minha infância, mas quando finalmente a gente conseguiu resolver isso e eu fui ter, eu lembro de ver na HBO, assim, cara, um show totalmente maluco com um rapper, assim, e até eu entender que aquilo ali era um personagem de um cara, tipo, irreverente, icônicozão, cara, demorou muito. Eu lembro de comentar com meus amigos, assim, falei, cara, o cara faz umas entrevistas malucas, assim. Fazendo a pesquisa pro nosso episódio, cara, eu vi uma entrevista com o Sacha Baron Cohen, onde ele fala assim, né? Se a gente for fazer a análise desses três personagens dele ali, eles são a mesma essência do humor ali, né? De formatação, que é a entrevista. Ele pega um cara pra entrevistar e ele bota um personagem, ele já chega com um personagem, né? Eu lembro que ele falou que ele fazia isso com o Ali G, por exemplo. Ele fez uma entrevista com o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, onde ele já chega caracterizado como o Ali G. E ele chega como se ele fosse parte do staff, parte da equipe técnica, assim. E é um cara meio atrapalhado, esquisitão, não sei o quê. E chega um cara e começa a fazer uma entrevista inicial com o Donald Trump, um cara bem alinhado e tal. Ele quebra o gelo ali. E aí, na hora da entrevista, cara, quem vem é quem? É o cara mais maluco da equipe ali, que ninguém tá esperando, né? E ele já chega quebrando expectativa, falando besteira. Ele falou que ele gostava de parecer idiota pros caras, assim. Então ele fazia perguntas totalmente estúpidas, do tipo, eu quero muito ir para os Estados Unidos. Tipo, eles já estavam nos Estados Unidos, assim, então as pessoas que estavam sendo entrevistadas estavam realmente achando que, tipo, cara, tem um maluco aqui na minha frente, né? Então, com essa quebra aí, ele já conseguia puxar muita coisa dos entrevistados, e essa é a grande magia dele, né? Parecer louco para tirar a loucura das pessoas, assim. Olha, o Mateuzinho acabou de citar o primeiro contato que ele teve com o Sacha, e eu lembro claramente do meu primeiro contato com o Sacha, que foi o seguinte: eu estava em casa, aí toca o meu telefone, o Rafael Gani, um grande amigo meu, me liga e fala, cara, acabei de sair do cinema, vi um filme muito engraçado, surreal, nossa, o cara é uma figura, a gente tem que ver, vem aqui pro cinema que eu quero ver de novo e eu vejo com você. Saio da minha casa correndo, falei, meu Deus, que filme é esse, surreal? E aí, antes de entrar na sala, compro os ingressos, aí vem Cazaquistão, eu falo, cara, que filme é esse? Eu só lembro o glorioso repórter vai ao Cazaquistão sem entender nada. Ele fala, não, confia em mim, é um filme muito engraçado, cara. Meu pai me trouxe achando que era pra ver um documentário, e é um filme muito bom de humor, o cara é maluco, você precisa ver esse filme. E ele, juro por Deus, ele criou uma expectativa tão alta que eu falei, cara, eu não vou gostar desse filme, porque do jeito que ele tá falando, não deve ser tão bom. E aí, no final das contas, somos nós ligando pra outro amigo nosso, chamando ele pra vir ver o filme. Cara, a gente acabou de ver um filme surreal, muito bom, vem. E esse foi meu primeiro contato com o Sacha, foi surreal. Eu fiquei apaixonado por Borat e juro por Deus, e até um certo tempo, eu acreditei que era de verdade. Eu achei que fosse de verdade, que fosse realmente... Wow, do you believe it?
Então, o Borat e todos os personagens, né? O modus operandi do Sacha Baron Cohen é sempre o mesmo, né? Ele é um ator method, né? Que ele entra no método, só que ele vai um pouco além, porque ele vive aquele personagem dentro e fora das câmeras, né? Porque ele tá o tempo todo não só caracterizado, mas também com as idiosincrasias daquele personagem. Então, o Borat, que é o que ficou mais famoso, ele é muito bom e ele é muito bem construído, porque ele já tem toda uma história pregressa, com os conceitos e os preconceitos dele, com as maluquices dele, só que ele coloca aquilo de uma forma natural. E como que ele faz pra pegar essas pessoas? Muita gente acha assim, né, isso tudo é combinado, isso tudo é fake, etc. E não é. Tanto não é que para o primeiro filme, a Fox, né, e ele foram processados diversas vezes, e para esse filme também, se você entrar nas redes sociais dele, ou da Amazon, você vai ver que teve momentos, por exemplo, naquele show que tem com os fundamentalistas americanos, que ele é quase escorraçado do show quando descobrem que ele não era realmente aquele personagem, aquele caipira que tava lá cantando. Então, assim, ele passa por apertos, e eu até lembro que eu li na crítica do Pablo Vilaça falando que o Sacha Baron Cohen, ele é muito mais maluco que o Tom Cruise. Ele se arrisca muito mais, porque o Tom Cruise, ele faz aquelas cenas em ambientes controlados, né? Ele tem a expertise. O Borat, o Sacha, né? O Borat, o Ali G, que seja, ele está completamente desamparado, porque se alguém resolver sacar uma arma e dar um tiro nele, ele não tem o que fazer. Então ele faz isso, ele entra pra gravar como personagem, obviamente ele, né, a produção vai antes, faz um trabalho, tá vindo um repórter, ele é de fora, queria entrevistar aí, ou fazer uma filmagem no seu estabelecimento, ou sobre isso, pegam a autorização de imagem antes, e aí depois ele vai e grava, faz aquelas loucuras. E aí, quando ele já acaba de gravar, ele já tem autorização de imagem, porque a pessoa, de fato, cedeu a imagem dela para aparecer num filme, né? Então, esse foi um dos motivos dos processos, né? Que as pessoas alegam, eu não sabia que eu ia estar participando de um filme de comédia, mas tu assinou lá, e Lucas, que trabalha aí com cinema, sabe que autorizou a imagem, cedeu, acabou. Uma curiosidade, então, desse filme, cara, é que foi uma das primeiras vezes, né, não foi a primeira, não foi a única, mas uma das primeiras vezes em que ele realmente se sentiu ameaçado durante esse evento ali dos fundamentalistas americanos, e ele tava usando um colete à prova de balas. Tu vê que no primeiro filme do Borat, não acontece esse medo, né? Ele era ainda uma face desconhecida, ninguém fazia ideia de quem era esse cara, tipo, das intenções reais dele, até saiu o filme, é claro. E aí, o segundo filme, cara, fica até mais complicado pra ele de botar a cara, né? Ele é um cara reconhecido. O começo do filme até brinca um pouco com isso, né? De que ele bota o pé na América e todo mundo sabe quem é ele. Mas foi uma saída brilhante que ele usou de fazer o disfarce e de incorporar isso no próprio roteiro do filme, Sim. né? Porque ele colocou o primeiro filme dele como se fosse o primeiro documentário que ele lançou, né? Que inclusive não é endossado pelo Cazaquistão, não é gravado no Cazaquistão, é gravado na Romênia. O pessoal do Cazaquistão odeia o Borat, porque ele trata a galera como, né, como pessoas chucras, né? Completamente absurdas. Então, ele tem também uma rixa com um país inteiro, né, Lucas? Exatamente, Bruno. Mas eu trago uma boa notícia. O Cazaquistão, agora, devido à crise que o mundo inteiro passou por conta do Covid-19, o Cazaquistão, ele aceitou a brincadeira agora no segundo filme, e eles assumiram como um slogan o Nice! Então, o Cazaquistão... Very nice. Very nice. O Cazaquistão está utilizando esse slogan, e também, se eu não me engano, eles fizeram uma ação com o Sacha Baron Cohen para divulgar o turismo na cidade. Eles entenderam que seria muito mais saudável agregar do que lutar, processar e tentar brigar com o ator, com o comediante no caso. Então eles utilizaram o Sacha numa campanha para fomentar o turismo no Cazaquistão, que inclusive é um país lindíssimo, lindíssimo. Tem imagens, algumas figuras que você coloca aí no Google Maps e vê, são, cara, incríveis. É um país muito, muito bonito, muito rico, inclusive, também. Mas lá no começo, em 2006, filme, eles chegou a brigar. Mandaram memorandos, né? Memorandos pedindo que o filme fosse retirado das salas de cinema, porque ele passava uma imagem
horrível pro país e principalmente pra cultura árabe. Então eles fizeram esses memorandos. Não sei se eles chegaram a processar, eu não tenho essa informação, também não pesquisei. Mas o que eu lembro eram os memorandos que eles mandavam a todo mundo, tentando explicar que o Cazaquistão não era daquele jeito, que foi retratado de uma péssima maneira, que era chulo, que era completamente preconceituoso, por se tratar de um país que não está aí, talvez, na lista dos mais procurados e visitados. Então, realmente, isso foi um problema. Ele, de fato, como o Bruno mesmo falou, ele arranjou briga com o país inteiro. Imagina você arranjar briga com um país, que loucura. E também no Who's America, né, que é uma série que foi ao ar no canal Showtime, não passou no Brasil ainda oficialmente, né, mas você consegue achar trechos no YouTube. Ele fez a mesma coisa que o Ali G, só que como os personagens do da Ali G Show já eram muito famosos, ele criou outros 3 personagens, né, que é o Erhan Mossad, que é um ativo operacional da Mossad, ou melhor, não era da Mossad, para poder justamente explorar essa questão das armas no americano. Repórter que é totalmente de esquerda, ouvinte de NPR, etc., também para poder puxar esse outro lado, né, que o foco dele atacar é sempre a ultradireita americana, esse sempre foi o foco dele. E também um bom vivan aí também, porque ele também faz suas pegadinhas com celebridades, e nesse programa ele acaba conseguindo entrevistar o O.J. Simpson, né, tá? Por meio de câmeras escondidas. Que maravilhoso! Então ele pergunta, mas tu matou, né? Tu matou, né? E aí o O.J. Simpson fica todo sem querer. E curiosamente... Que gênio! Yes, very nice, yes. E curiosamente, uma das poucas vezes, né, que ele não conseguiu entrar como entrevista no ar foi com a Sarah Palin, que ela realmente conseguiu uma ordem para que a entrevista com ela não fosse ao ar. Mas ele constantemente consegue furar grandes esquemas de segurança, como ele fez aí no filme, né? No caso daquele prefeito, né? Que a gente conhece, não vamos dar spoiler aqui. Também já fez isso com o Dick Cheney, ele com o Erhan Mossad no Who's America, ele conseguiu do Dick Cheney, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que o Dick Cheney autografasse um kit de tortura que ele levou lá. E o Dick Cheney autografa aquele kit de tortura, né, que joga água, né, com um pano, que é o chamado waterboarding. Ou seja, a espontaneidade e a construção dos personagens do Sacha, né, os que ele cria, consegue extrair das pessoas por meio seja da ingenuidade do Borá, ou da sagacidade do Erhan Mossad, do Ali G, consegue extrair coisas que um repórter comum e uma pessoa em uma situação comum jamais falaria diante de uma câmera. Bruno, nós temos amigos comediantes, nós vivemos nesse meio, nós também somos formadores de opiniões, né? Também trabalhamos com comunicadores, e eu queria dizer que de todos que eu conheço, de todos que eu também idolatro, o Sacha é o mais gênio possível. Pra mim, o Sacha Baron Cohen, ele atingiu um nível que eu acho que jamais foi projetado por alguém. Só acho que só o Sacha quis fazer desse jeito, e só ele consegue fazer. É incrível a capacidade, da genialidade dele de criar, de conseguir realmente ser um camaleão, de se introduzir em alguns grupos, de se introduzir em algumas sociedades. Estou fazendo sociedades entre aspas, né? Porque quando ele vai num campo só de ultradireita americanos, ele precisa entender como falar, o que dizer para aquelas pessoas, para que elas possam endossá-lo, para que elas possam aceitá-lo, para que elas possam uni-los, para que eles possam ter material, para que ele possa até utilizar no seu documentário. Então, ele para mim é um gênio, um camaleão sinistro, o melhor. Eu colocaria ele até num nível um pouquinho mais alto que Charlie Chaplin, que eu acho que foi pra mim um dos maiores comediantes. Louco, de verdade, eu acho que o Olha aí, meu. Olha a declaração aí. Uma declaração polêmica, né? Porque Chaplin, uma vez... além de ser um baita não acho ator, polêmica. é um baita diretor também, né? Ele fez Mas, cara, assim... Produziu muita coisa. Qual era o nosso... Não acho polêmica. Quais eram os nossos critérios quando Charlie Chaplin veio? A gente tinha algum outro filme pra comparar com Charlie Chaplin? Tínhamos. Mas tínhamos outro Charlie Chaplin, tinha o Buster Keaton só. Mas mesmo assim a gente não tinha comparações com o Chaplin, então o Chaplin sempre foi unânime. Agora, mas talvez por isso que ele seja mais irreverente, né, cara? Porque ele foi um dos primeiros, né? O Chaplin meio que criou muita coisa. Ele tirou muita coisa da própria cabeça, ele inventou muita coisa dentro do cinema que a gente reverencia até hoje, assim. Então talvez por isso que eu acho que é uma comparação um pouco complicada, mas eu entendo o ponto que tu quer chegar ali, de colocar os pontos de genialidade da sua época, assim. Então talvez... eu não diria...
Eu não diria que o Sacha é o melhor do mundo, porque eu acho que ele é o melhor no estilo de humor que ele faz. Ele é distinto, ele é único. Né, cara? Que é de entrevista, ninguém mais consegue fazer. Ninguém mais consegue fazer, não só entrevista, mas também de se infiltrar, etc, né? Então, assim, você tem o Larry David, que é o criador do Seinfeld, que é um grande humorista no segmento dele. O Sacha Baron Cohen no segmento dele. Você tem o David Letterman, você tem aí outros... o Conan, que tem um humor extremamente distinto. E você tem aí, ao longo do tempo, né, o Jim Carrey com os filmes e as vozes, os personagens e tal, mas eu acho que no ramo, né, que o Sacha, esse gênero praticamente que ele criou e estabeleceu, né, que hoje é praticamente só dele, ele é o rei. Né, e a versatilidade do Sacha é tão grande que não só ele consegue fazer tudo isso que ele faz no Ali G, no Who's America e nos outros filmes, mas ele também consegue modular a atuação dele para papéis sérios ou papéis que não foram escritos por ele em participações em outros filmes. Aí né, onde eu acho que é o pulo do gato do Sacha Baron Cohen, cara, que ele consegue extrapolar a barreira do ator de comédia, porque geralmente o ator de comédia ele fica muito rotulado, né? Ele é o comediante e é isso, o negócio dele é fazer graça, o negócio do Sacha é fazer personagens que são extremamente bizarros, né? E fazer de uma maneira, Mateuzinho, que pelo menos na minha concepção, que é crível. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Sacha, eu acreditei que ele fosse o Borat. Eu falei, meu Deus, ele é o Borat. Ele tá ali, o Borat, ele é aquela Como pessoa, eu falei, ele existe. quando eu vi Ali G pela primeira verdade. vez, eu acreditei naquilo. Não achei que fosse um personagem. É muito bem feito, uma composição É uma incrível. figura muito estranha, mas crível. Exato. Totalmente. Ela tá no limiar da estranheza, onde ele ainda consegue dar credibilidade pra aquele personagem ali, né? Mas eu acho que o legal dele é isso, assim, é se tornar um bom ator em outros gêneros, assim. Eu acho que aí talvez more a genialidade do cara, assim, onde tu vai ver a versatilidade dele de fato. Que ele consegue entregar um personagem caricato pra caramba, esquisito pra caramba, fazer essa loucura dele toda e entregar um personagem de drama, cara, que também consegue mexer com outros sentimentos dentro de ti, assim. Isso, pra mim, é a genialidade dele como ator. Exatamente, ele faz isso em Invenção de Hugo Cabret, ele acabou de fazer isso no set de Chicago, né, onde ele interpreta um personagem seríssimo, mas também que tem uma pegada de humor, ele sabe trazer uma certa leveza a seus personagens, e ao longo da carreira dele, né, os pequenas participações que ele fez em projetos que são mais sérios, no Sweeney Todd também, ele sempre traz aquela assinatura. E uma dica que eu dou para o ouvinte aqui do podcast é procurar por outras participações do Borat, do Ali G, do Erhan Mossad no YouTube, porque tem um material muito grande que ele foi soltando no YouTube ao longo dos tempos, que são interações do Borat no Ali G Show. Ele fez algumas participações recentes no Jimmy Kimmel. As entrevistas que ele faz como Borat pro Conan, pro Kimmel, pro Letterman, são incríveis também. Então, toda vez que o Sacha entra em tela, seja como ele ou como um personagem, é maravilhoso. O próprio evento de lançamento do filme pela Amazon, que foi um Q&A com pessoas do mundo inteiro ao vivo, você vê a capacidade de improvisação que ele tem, né? A gente fala, poxa, é roteirizado, não é possível, mas não era. Eu vi, as pessoas estavam ao vivo falando com ele no mundo inteiro. Isso é um ator complexo. E fora que também o humor dele está do lado certo, né? Entre aspas, assim. Ele usa o humor dele pra bater em quem tem que apanhar, né? Ele não faz aquilo, por exemplo, ele fala muito de judeu e tal, mas ele é um ator judeu, ele é um judeu e praticante, por isso que ele tem autoridade e autonomia para poder fazer essas piadas, que ele não está atacando o povo judeu quando ele fala, he's a Jew, ele está mostrando que ele tá dando abertura para que as outras pessoas escancarem os seus preconceitos, escancarem, né, aquilo tudo de ruim. É até um pouco pesado às vezes, porque o filme puxa muito disso, né? Puxa o preconceito, puxa o ódio, puxa os ataques gratuitos, a imbecilidade do ser humano, mas ele acaba conseguindo equilibrar isso, e nesse filme ele faz isso muito bem graças à atriz Maria Bakalova, que é sensacional, né, Lucas? Ela faz... A Maria Bakalova, ela interpreta a filha do Borat, uma filha renegada. É uma filha totalmente renegada e que, por coincidências do destino no filme, você vai entender, eles são aí, teoricamente, obrigados a conviverem juntos e aprendem a evoluir. Então,
complementando totalmente o que o Bruno disse, que achei incrível isso, porque realmente o Borá, os personagens que ele interpreta, eles estão sempre do lado certo da coisa, sempre do lado certo. E até mesmo, antes de eu falar sobre a Maria, por quem eu fiquei totalmente encantado, só queria fazer um adendo, complementando o que o Bruno disse, até com o filme Ditador, que eu considero ser um dos mais fraquinhos do Borá, do Sacha. Verdade. Mas até mesmo com o filme O Ditador, no final do filme, sem querer dar spoiler, ele passa uma mensagem da qual a gente não consegue perceber. E eu fiquei bem encanado com isso. Eu falei, gente, que incrível. Bom, eu não vou dar spoiler, mas ele dá um discurso sobre a falsa sensação de liberdade que nós temos. Então, a gente acredita, às vezes, viver numa democracia, mas a que custo essa democracia existe e a que custo essa democracia é pregada? Será que, às vezes, a gente não tá vivendo numa ditadura sem perceber? Então, acho que a analogia do filme, pra mim, serviu como essa. E é um filme fraquinho, mas é um filme interessantíssimo pra você ver de sessão da tarde da vida, botar aí no meio da tarde, tem no Netflix disponível. E agora, falando da Maria, que surpresa agradabilíssima. A Maria é uma atriz que não era muito conhecida. Ela é, se eu não me engano... Não, ela não era nada conhecida. Se eu não me engano, ela de fato é asiática ou europeia. Não, ela é búlgara. Búlgara, isso, exatamente. Então, ela não é do meio, não nasceu nas Américas, não é, pelo menos, uma espanhola que fez muito sucesso, ou até mesmo uma argentina, nada. Ela era uma atriz totalmente conhecida, que foi provavelmente captada pelo seu talento e arrebentou. Sim. Porque atuar ao lado do Sacha e na minha opinião, mandar tão bem quanto ele não é pra qualquer um. Eu tenho pra mim que nenhuma ele fala atriz. Isso. Ele fala isso? Ele fala isso no Good Morning America, que foi uma seleção, né, muito grande de atrizes, e que quando ele viu ela, e quando ela fez o teste dela, foi um teste em vídeo, depois um teste com pessoas reais, com improvisação, ele falou que imediatamente ele gostou, e ele fala nessa entrevista no Good Morning America, né, que eles estavam falando lá da polêmica com o prefeito, que ele fala que ela é uma das atrizes mais corajosas que ele já viu na vida, porque mesmo ela estando, né, tendo a produção, ela se coloca em situações também de extremo risco para uma pessoa que não que tá iniciando agora nesse gênero, né? Então, assim, ela já se estabeleceu, ela já com um grande nome da comédia. A personagem Tutar, ela tem um crescimento, um arco de crescimento no filme, e um arco que faz a transformação do Borá, porque a gente vê no final do filme, né, sem também dar spoilers aqui, que alguns conceitos da cabeça dele, né, na medida do possível, são alterados, né? Então, se no primeiro filme, no final, a gente tinha a corrida do judeu, agora a gente tem o corre do americano. O país deixou de ser extremamente machista, passou a ser feminista e tal. Então tem todas essas coisas, mas ele sempre brinca, né? Antes a gente exportava noivas jovens, agora a gente exporta noivos jovens e coloca lá como destinatário Kevin Spacey, né? Ele bate em Jeffrey Epstein. É muito bom, né, cara? É um gênio. Os pequenos ele detalhes. Sempre... No McDonald Trump, ele sempre bate. É um golpe muito certeiro. Muito. E é por isso que ele consegue irritar muita gente, né? E a atriz, ela faz, às vezes, um pouco do Borat, né? Nesse segundo filme, assim. Ela toma o papel que ele não pode mais tomar, né? Ela bota muito a cara a tapa, porque a cara dele já tá muito Ela virou jornalista. Ela conseguiu ser convidada pra Casa Branca, pra coletiva de imprensa da Casa Branca, porque ela se transformou por alguns meses numa repórter da mídia de direita americana. Então ela era convidada pra tudo. Então, assim, tem vídeo dela entrando naquela coletiva de imprensa da Casa Branca, ela falando com outros repórteres. Ela chegou a fazer um mini programa no YouTube pra dar credibilidade, por isso que ela consegue, né, no filme se estabelecer como repórter, conseguir entrevistar o cidadão lá. Então, assim, é um feito muito incrível. Eu queria, Brunão, antes de você puxar o nosso encerramento, só queria parabenizar do fundo do meu coração. Eu não sei se eles vão ouvir isso, a Maria Bakalova e o Sacha Baron Cohen, porque eles foram gênios, juro por Deus, foram gênios no que fizeram. E, por favor, se você ainda não assistiu ao Borat 2 Subsequent Movie, por favor, assista, porque é uma obra de arte, principalmente os minutos finais. Uma obra de arte. Obra de arte, o que eles fizeram, ninguém é capaz de fazer. Uma grande reviravolta. É uma grande reviravolta, muito bem construída, né? É muito, muito bom.
É isso aí, galera. Obrigado por ouvirem mais um podcast Ligado em Série. Lembra de assinar no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast. A gente tá lá em todas as plataformas. Até a próxima. Tchau. Vem com a gente, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!